Imagina essa situação que pode acontecer no verão aqui no Japão. Vamos supor que você está dirigindo e você para o seu carro em um estacionamento. E nesse dia é um dia assim bem calor mesmo, aquele calor típico do verão, com quase 40 graus. Então você sai do seu carro e você percebe que nesse estacionamento tem um outro carro que tem uma criança lá dentro. Então você fica preocupado pensando, por que os pais dessa criança deixou essa criança dentro do carro nesse calor? Então com essa preocupação você chega mais perto e verifica se o carro está ligado, você verifica se as janelas do carro pelo menos está aberta. Daí você chega na conclusão que a criança está passando por um tipo de perigo de vida, por causa que as janelas estão fechadas e o carro está desligado. E provavelmente dentro do carro deve estar um calor insuportável. Daí você percebe também que a criança está toda suada, está chorando, talvez esgoelando, ou também aparentemente pode ser que ela esteja dormindo também. O que você faria nesse caso? Infelizmente esse tipo de caso ele acontece com uma certa frequência aqui no Japão, principalmente em estacionamentos de casa de jogos conhecida como pachinko aqui no Japão, ou até mesmo no supermercado ou em combine também, isso pode acontecer. Então nesse vídeo eu gostaria de passar para vocês o que eu faria nessa situação para poder proteger e salvar essa criança. Em primeiro lugar, como medida de segurança e proteção para as crianças, eu tentaria abrir o carro, porque pode ser que a porta esteja aberta e daí possa entrar um arzinho ali, né? Só que nesse caso, uma coisa que pode acontecer, vamos supor que os pais dessa criança estejam por perto, então pode ser que eles fiquem nervosos e queiram tirar satisfação, tipo, o que você está fazendo com o nosso carro? Por que você abriu o nosso carro? Então se você não sabe se comunicar nessa hora, talvez possa acontecer um tipo de transtorno, mas eu acho que esse é o correto a fazer. Infelizmente, nesse tipo de caso também, eu acabo imaginando que a outra parte vai chamar a polícia e tentar lhe argumentar dizendo que você está fazendo alguma coisa ruim para eles. Por isso que eu falo que é muito bom você saber argumentar, você saber falar japonês, porque daí você vai poder se proteger explicando para a polícia o que de fato aconteceu. E se você souber se explicar, você não precisa de ficar com medo da polícia. E outra coisa também, para evitar esse tipo de problema quando a polícia chegar, eu gravaria a situação onde as crianças estavam e mostrava ali como prova de que eu não estou errado. Mas isso é só uma hipótese de uma coisa que pode acontecer pelo seu ato de heroísmo, de estar tentando ajudar essas crianças que estão em perigo. Mas outra forma também de resolver isso, caso esse estacionamento ele for em algum estabelecimento, tipo uma loja, um supermercado ou um combine, você pode chamar o responsável desse estabelecimento para poder estar chamando a atenção dos clientes ali, para que identifique os pais e os pais possam estar indo ali abrir o carro e tirar as crianças. Então essa é mais uma forma de ajudar. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo por causa que eu vi um vídeo da Camila, onde ela passou por uma situação parecida, porém não era com crianças, era com um cachorro. Mas vamos supor também que você está em um estacionamento que não tem nenhum tipo de estabelecimento por perto, você não sabe de quem é o dono, simplesmente é o carro parado em algum lugar, algum tipo de estacionamento, e você precisa de tomar alguma medida drástica. Nesse caso eu aconselho você chamar a polícia. Você chamando a polícia vai poder fazer o resgate ali das crianças. E quando você for chamar a polícia, você disca 110 e ali você explica toda a situação. E outra coisa também muito interessante é que caso esse tipo de coisa aconteça também com animais, você vê algum animal trancado dentro do carro sofrendo ali de calor, nesses casos também você pode chamar a polícia, por causa que aqui no Japão tem a lei que protege os animais. Tanto criança, tanto cachorro, é negligência também esse tipo de comportamento de deixar as crianças, deixar os animais dentro do carro. Então, mesmo nesses casos, vocês podem chamar a polícia. Então o recado que eu quero dar é que você não precisa de hesitar em chamar a polícia. Se você vê esse tipo de situação, você pode estar entrando em contato com a polícia, que a polícia vai poder estar resolvendo esse problema. E depois que a polícia chegar, né, e tiver o resgate também, a polícia mesmo pode chamar a ambulância, ou quando você estiver conversando com a polícia no telefone, a polícia vai falar, depois que você terminar esse telefonema, você aproveita e chama a ambulância também. Então, daí já chega a polícia, já chega a ambulância, então pode acontecer ali um resgate de verdade também, né? Mas é sempre importante você entrar em contato com a polícia e receber a orientação do que você deve fazer. E caso, né, você tentando ajudar alguém e essa pessoa fique brava, aconteça algum tipo de problema judicial sobre você também, eu acho que você pode ter orgulho do seu ato, não achar que eu não deveria ter ajudado, se eu não tivesse ajudado eu não ia ter esse problema, mas você tem que ter orgulho dos seus atos e arcar com as consequências, né? Todos os nossos atos, né, até mesmo as coisas boas que fazemos, pode ser que venha uma consequência ruim, mas se a vida da criança foi salva por causa da sua atitude, isso aí na verdade é um tipo de orgulho que você deve ter.
Sem contar que caso chegar no tribunal, é só você falar que eu tava no estabelecimento, o carro tava trancado, a criança tava morrendo e eu salvei a criança. Eu não mereço ser punido por causa disso. Quem tem que ser punido são esses pais irresponsáveis. Daí você argumenta ali, eu acho que não vai dar em nada. Então seria só isso que eu queria passar pra vocês. Muito obrigado e tchau.